Olá, bom dia. Bom dia, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Bom dia, bom dia. Deixa eu dar uma arrumada aqui nessa luz. Bom dia, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria. Santa Giana, prazer. Quem está chegando por agora, meu nome é Luciana Azevedo, sou fundadora da missão. A missão Geração das Graças é uma missão de maternidade e fé, né? Uma missão de mulheres tentantes, de mães que já ganharam seus filhos, e nós oramos na evolução dessas crianças para uma nova geração. Não sei o que aconteceu, ninguém tá aqui, ali, né? Mas vamos lá. Vamos sem música? Oi, Bárbara, tudo bem? Me chama depois no WhatsApp. Tem que fazer um cadastro, né? Pelo WhatsApp a gente faz um cadastro. Esse cadastro é para as mulheres que querem que eu ore, coloco nas minhas orações, intercessão, para elas poderem engravidar, tá? Por enquanto, eu só oro assim, para as mulheres engravidar mesmo, não tem um outro tipo de oração, porque são mais de 100 mulheres na missão. E aí, se eu mudar o foco, né, não tem como, é muita coisa, né? Claro que uma intenção ou outra, de vez em quando, que me pedem, é bem-vindo, né? Mas a oração mesmo, o objetivo da missão é orar para as mulheres que que desejam engravidar, tá bom? Nós temos mais de 30 filhos espirituais e 99% dessas mulheres, elas não conseguiam engravidar, elas não tinham diagnóstico, os diagnósticos eram infertilidade. Lembrando que esterilidade e infertilidade é diferente, né? Quando fala de infertilidade, aí tem que fazer uma sondagem para fazer os tratamentos e vai cuidando, né? O médico vai alertando onde precisa corrigir ali e vai descobrindo através desses exames periódicos, né? Aqui na missão, eu dou os 3 primeiros passos. Em 90 dias, se a pessoa não engravidou, é porque ela tem um problema maior, né? Então, assim, os 3 primeiros passos eu ensino. E aí, em 90 dias, que é o prazo de 3 meses, a pessoa engravida. Mas nem sempre acontece o positivo. E as profecias, as orações, os sonhos reveladores, né? Que nem a gente viu na história de Sara, é dentro de 1 ano, né? Para acontecer. Então, tem muitas mulheres que ainda, que eu orei no ventre, vai dar 1 ano agora dia 4/6, que eu fui num evento que eu partilhei com vocês. Domingo vai ter esse evento de novo, é um Pentecostes, né? No Cenáculo Diocesano de Marília. Só que ele acontece em Oswaldo Cruz. Então, domingo agora, eu estou lá na cidade de Oswaldo Cruz para fazer atendimento e cadastro das pessoas que querem. Vou fazer um levantamento de mais pessoas, né? Para a comunidade. Então, assim, eu não procuro ninguém na internet que quer engravidar, não fico perguntando, as pessoas uma vão falando para outra e aí o Espírito Santo traz para mim esse casal, essa pessoa que quer engravidar, tá bom? É assim que funciona. Eu não posso ligar para a pessoa e falar, você quer engravidar? Eu faço oração, tenho uma escola, assim, eu não faço isso, tá? Então as pessoas que têm que vir. Eu não tenho grupo de WhatsApp, sobre isso, porque as mulheres, uma não sabe da outra. Eu tentei montar um grupo em novembro, mas para alimentar as lives que iam acontecendo, uma semana de live com o Dr. Nildo e a doutora Fabiana, mas eu não mantive mais esse grupo, não tem como manter esse grupo, né? E aí eu tava funcionando com uma lista de transmissão, onde eu falo e mais de 100 mulheres recebem essa lista de transmissão, até 250 pessoas, mas a escola, já passaram pela escola 100 e poucas mulheres. E dessas 100 e pouco, 30 e poucos filhos espirituais. Gente, eu tenho que fazer uma nova contagem porque nós tivemos mais positivos esse mês. E aí eu vou fazer uma nova contagem para passar certinho para vocês quantos filhos espirituais nós já estamos. Mas assim, tudo para a honra e glória do Senhor, né?
E aí essa lista de transmissão agora, que essa ferramenta foi impedida pelo WhatsApp, eu não estou incomunicável com a pessoa, mas fica difícil de ficar mandando mensagem a cada 5 mulheres, né? Então, assim, eu tô esperando que elas venham até a mim também. Porque eu montei um grupo, não é um grupo, é um canal que tem essa ferramenta agora. Acho que saiu a lista de transmissão por causa desse canal. Então, tem essa estratégia do canal no WhatsApp. Quem entra no canal da Missão Geração das Graças, quem tá lá não vê. Eu mando mensagem, vai para todas as pessoas do canal, fica dentro desse canal. É igual o YouTube. Você consegue ver tudo que eu postei, mas as pessoas não te vê, não sabem que você participa. Só eu sei que você tá lá, entendeu? E ontem, vocês viram nos stories que eu postei assim, quem cuida da mãe? Eu vou explicar melhor isso daí. É assim, nós mães, mulheres mães, nós estamos assim, exauridas, cansadas. E toda mãe tem um problema, uma dor. Então esse grupo é pra gente conhecer as dores das mães. É um manifesto de dor, sabe? Ah, eu acabei de ganhar nenê e eu tô precisando de ajuda. Ou então uma mãe que fala assim, nossa, meu filho, faz tanto tempo que eu tô precisando de um diagnóstico, não consigo. Eu não sei se meu filho é autista, se não é, como que eu faço? Quais são os princípios? O que eu tenho que... Como que eu devo seguir nessa situação? Então, assim, uma mãe... Lá é um grupo, tá, gente? É um grupo de apoio que eu tive um insight ontem. Eu falei, vou montar esse grupo. Eu tava falando com uma tia minha. E eu falei, eu vou montar esse grupo, vou montar esse grupo. E aí eu comecei ontem. Tá crescendo ainda, tem pouquinhas pessoas. E aí... Quem quiser entrar é livre, pode ir, pode revelar suas dores, o que você precisa, como mulher também, e você vai ser muito bem acolhida, tá? Que mais que eu tenho um recado para dar? Não, já falei que domingo eu vou estar no Pentecostes, em Oswaldo Cruz, né? Vai começar às 7h30. Ainda tem como você fazer sua inscrição. Você que é da Diocese de Marília, né? Que tiver condições de ir para Oswaldo Cruz, né? Tem ônibus que vai sair da região também, vocês vão me encontrar lá, pode me procurar, que também vou estar lá com uma banquinha, que eu vendo meus livros, né? Tem alguns exemplares da Gratidão Gera Milagres. Olha onde que ele tá, peraí que eu vou pegar. São os últimos exemplares da missão desse livro, né? Eu imprimi poucos exemplares, então assim, eu não tenho editora. Falo, minha editora é Jesus Cristo, né? Porque é ele que leva pra pessoa, as pessoas que compram. Mas hoje em dia, né, eu falo assim, é difícil uma pessoa que já é mãe, que já comprar um livro desse, né? Mas ela pode comprar pra dar de presente. Ou pode comprar porque ela pode estar passando por um processo de transformação. Que nem eu não era essa mulher que eu sou hoje, com certeza não. Então a mulher de ontem não tá lá atrás, tá no passado. E como que eu fiz para me tornar uma mulher de fé, uma mulher, como eu sempre fui empreendedora, uma mulher de projetos, uma mulher de Provérbios 31:10, como que eu fiz? Foi uma escadinha, um passo a passo, né? Sacramentos, conversão, muitas lutas, muitas batalhas até hoje, e aqui eu conto toda a minha trajetória, né? Tanto de engravidar também. O processo, o que eu fiz? Porque eu engravidei 4 anos numa clínica de infertilidade em Marília, fazendo tratamento. O médico, o doutor Dildo, acompanhava daqui, me mandava para lá, e os exames daqui não aceitava lá, e tudo pelo SUS. Eu queria fazer também, como que eu faço? Tenho um direcionamento, eu dou o direcionamento para vocês na missão. Eu também fiz um e-book para você conhecer o seu corpo, né? Como que funciona para você engravidar. Tem os apps, né? O aplicativo para você conhecer seu corpo, o dia que você ovula. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e a gente não consegue marcar ali, né? Deixa eu dar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente entrando, tem gente entra e sai, entra e sai. Tem bastante gente aqui, né? Graças a Deus. Sejam bem-vindas. E aí, gente... a gente não conhece nosso corpo perfeitamente. Tem mulher que não sabe o dia que tá ovulando. Tem mulher que não tem como controlar
a menstruação é atrasada. Então, assim, tem 3 passos para engravidar. E esses 3 passos eu ensino dentro da missão que o Dr. Nildo passou nas lives dele. E aí ele deu esses insights para nós. Então é o que eu prego para as mulheres para poder dar uma forcinha a mais, né? E aí os caminhos a percorrer, a gente sabe, né? Tem a medicina, né? Os médicos, eles foram instituídos pelo próprio Deus. Tem os tratamentos, né? Também. E a última esperança, a última, né? Tem aquelas mães que realmente não conseguem mesmo engravidar, mas tem muitas crianças esperando por uma mãe dessa, né? Tem a adoção. Não é, eu falo, não é o último. O que eu quero dizer do última hipótese é a inseminação artificial, que é quando a igreja não permite, né? A igreja não permite a inseminação artificial, não é a favor da FIV, né? Fertilização in vitro. Mas existem casos e casos, né? Tem mulheres que não têm mais as trompas. Então, como que vai passar para chegar no útero, né? Os óvulos, como que vai fecundar? Então, assim, é um caso à parte, é específico, né? Mas, gente, não desiste, não faz igual Sara. Você viu o que Sara fez? Eu tô contando a história de Abraão e Sara. Sara não teve paciência, ela falava, ai, Deus vai dar uma prosperidade pro meu marido, né? Nós vamos... prosperidade que eu falo, posteridade, né? Filhos dele. Vai ter uma geração do meu esposo, mas como que vai se dar isso? Porque eu sou estéril, eu sou infértil. Não, eu sou estéril. Ela era estéril, né? Eu sou estéril, já tô velha. Então eu vou ter que começar a mexer meus pauzinhos daqui. E ela fez o quê? Pegou Agar e falou pra Abrão naquela época, né? Falou pra ele, falou, ó, você vai ter que se deitar com a minha serva. E ela vai me dar um filho. Ela vai me dar um filho, porque vai ser barriga de aluguel. Mas não é bem assim, né? E aí, ele se deitou com ela e teve o Ismael, né? Então, assim, era o filho da promessa? Não, o filho da promessa é Isaac. Tanto que Deus permitiu que Ismael e Agar fossem para o Egito e construiu a vida dele lá. Não abandonou esse filho de Abraão, não abandonou, abençoou ele e ele fez a posteridade do filho de Ismael, dos filhos de Abraão no Egito, tem também a descendência, através de Ismael, né? Que ele também ia povoar uma outra nação, que é o Egito. E aí lá em Israel ficou, que vocês vão conhecer até chegar no José do Egito, que ficou o filho de Abraão e de Sara, que é Isaac, que é hoje nós vamos ouvir, nós vamos falar do Holocausto. Mas vamos para a novena? Porque senão a gente tinha cumprido muito essa live e aí as pessoas... Eu também tenho que organizar o almoço, fazer as coisas de mulheres, né? Que a gente tem que fazer. Ó, primeiro eu quero... Gente, olha isso. Meu computador desligou tudo aqui, ó, sozinho. Eu não mexi fio nenhum. Gente, deixa eu falar. Que eu gosto da musiquinha no fundo, né? Pra poder dar uma... pra ficar mais harmônico, né? Mas vamos lá. O Espírito Santo não quis, então ele já parou. Para quem não sabe, agora a gente tem um livro físico da novena, né? Quem quiser adquirir a novena, tô entrando mais tarde na live, acabei de atender uma moça que veio aqui, né? Adquirir o livrinho dela. Deixa eu te falar, tô um pouco acelerada. Vamos lá, a gente vai fazer a novena. Hoje é o 4º dia, e lembra do 4º dia? Hoje é oração especial para os noivos. Então nós vamos ouvir a história de Santa Giana como noiva, seja bem-vinda, Angélica, como noiva, né, de Pietro, né? Todo dia eu tô transmitindo, eu só tenho um celular, então eu tenho que salvar essa live, editar, fazer capa e mandar pro YouTube. Às vezes demora para rodar lá, para chegar, para entrar, para concluir, acaba chegando depois do almoço. Ai que linda, aí tô lá, bom dia. Só que já foi depois do almoço, né? Mas não tem problema, né? A graça vai chegar mesmo assim. Pode ser que tá lá no Japão, né? Ou no outro lugar que é bom dia, a gente não sabe. Que eu tenho as mamães de todo lugar do mundo, graças a Deus, né? Tá crescendo essa missão. Vamos lá, a missão é online. Eu não tenho um lugar físico aqui na minha casa. Tem gente que vem aqui para conhecer pessoalmente e
para estar também apoiando de alguma forma, adquirindo um livro, pegando a novena, fazendo um cadastro pessoal, recebendo oração no ventre, tá bom? Ou às vezes acontece, já aconteceu muitas vezes de eu ir na igreja, me encontrar com a pessoa lá no sacrário, tá? Eu até prefiro ir no sacrário, me encontrar com a pessoa lá, né? Diante de Deus ali, porque também é muito pesado que a pessoa traz, né? Às vezes a gente nem sabe o que tem por detrás das barreiras emocionais e também espirituais, a luta espiritual que vivemos diante daquela família, né? O combate que ela está vivendo, às vezes não alcançou a graça por muitos combates, e aí eu tenho que estar sempre fazendo oração de descontaminação, né? Para poder não afetar minha família, né? Porque, olha, mesmo fazendo oração de descontaminação, misericórdia. Tem um filho aqui doente, graças a Deus hoje ele tá melhor, vai voltar pra escola hoje. Porque, olha, começou a novena dia 20, gente. Falei do meu filho Pietro na novena. 3 horas da tarde, hora da misericórdia, a escola me ligou. Vem buscar seu filho, ele tá ardendo em febre. Menina do céu, corri lá da escola pegar meu filho. E olha, que luta, hein? Mas vamos lá? Vamos invocar. Não tá ficando legal do jeito que eu gosto aqui, para aparecer um pouquinho da imagem ali, ó, de Santa Giana, da Nossa Senhora, do sapatinho de Santa Terezinha, da cruz. Tem até uma vela aqui, tem até uma vela acesa aqui, ó, de Nossa Senhora de Fátima, que eu acendi no sábado de Aleluia. Tem a cruz de Jesus aqui, ó. Tem a flor de Heloísa Gavazzi, que eu peguei lá emprestado. Ô, gente, então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para as intenções. Então, invocando a presença do Espírito Santo de Deus, que já paira sobre nós, invocando a presença, onde o Espírito Santo está, lá está a sua esposa adorável e amada, a Virgem Maria, né? A nossa mãe, que foi dada no alto da cruz pelo próprio Jesus, né? Oferecida ali a João, eis aí a mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe, né? Então nós tomamos ela também como nossa mãe. Senhor Jesus, feche seus olhos, nós vamos para o oferecimento dessa novena. Senhor Jesus, ofereça essa novena por minhas intenções particulares, por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção e pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres, e por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos os nossos corações à divina providência. Hoje, o 4º dia dessa novena, em especial aos noivos, nós queremos pedir também. Nós vamos iniciar a novena. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus Pai, Deus, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar
esse mesmo amor incondicional consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana, a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo me avisou que eu esqueci do glória ao Pai no primeiro. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretamola responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, ou a pessoa que você quer que alcance a graça. Pensa nessa pessoa, se é você, se é alguma amiga, a quem você está intercedendo por uma graça. Por sua intercessão, faça o seu pedido agora. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quarto dia, oração pelos noivos. Um pedacinho da história de Santa Giana no quarto dia. Quero formar uma família verdadeiramente cristã. Um pequeno cenáculo onde o Senhor reine nos nossos corações, ilumine as nossas decisões, guie os nossos programas. Escreve Pietro. Escreveu Giana a Pietro. Nos meses que antecederam o casamento, em 11 de abril de 55. Ela inicia seu noivado com Pietro e prepara-se
para o matrimônio com expansiva alegria. Ao Senhor tudo agradece e ora. Neste quarto dia da novena de Santa Giana Beretta Molla, peçamos pelos noivos. Lembra de algum noivo, algum casal que está noivo? Lembra deles assim. Ou daqueles casais, ou você que ainda mora junto com seu esposo. Traz a sua família no pensamento agora. Você que ainda não tem o sacramento do matrimônio. Peça a intercessão de Santa Giana. Prepare-os com sua graça, Senhor, para as bênçãos e desafios do matrimônio, caminho de santificação, de felicidade. Que Deus purifique seus corações de todo mundanismo e lhes dê perseverança no verdadeiro amor. Que vossas famílias sejam abençoadas, que vocês sejam conduzidos ao altar de Deus para sacramento do matrimônio. Você que ainda não é casado, ou casado na igreja, que Deus possa dar a graça, tá? O cartório é humano, né? É uma coisa assim que consta, né? Pela humanidade, pelo percentual, IBGE, essas coisas, para contabilidade. Mas para o Senhor é o sacramento do matrimônio do altar, a qual ele se refere no momento em que você está lá diante de Deus e ele fala, promete na saúde e na doença, por todos os dias da sua vida? Sim. Sabe aquele momento? Sim. E o esposo também te apresenta, Luciana, como sua esposa, promete ter 10, 12, 13, 14 filhos para Deus? Sim. E eis que eu quero fazer um parêntese nesse momento. Existem muitas mulheres que casaram. O padre fala muito isso. Levanta suas mãos, diz sim. Não é para o padre que você está falando sim, é para Deus. E aí você fala assim, não quero ter filho não, quero curtir minha vida. E aí? E aquela promessa que você fez para Deus diante do altar? Você vai prestar conta com Deus. Se você prometeu para Deus, não foi para mim, não foi para ninguém. Foi para Deus. Então, vale refletir isso aí, tá? Tem mulheres que querem viver a vida, quer viajar para todo lugar do mundo, quer fazer isso, fazer aquilo, mas estão se esquecendo da promessa que fizeram para Deus no altar. E a você, que não é casada ainda na igreja, você, com certeza, um dia Deus vai tocar no seu coração, assim como ele tocou no meu. Você sabe que para você casar, você tem que ter um curso de legitimação para quem já mora junto, tá? Ou curso de noivos, já deixa pronto esse curso, porque uma hora Deus vai cobrar isso de você, você vai sentir no coração, você vai ter um chamado. Às vezes o seu filho, dentro de casa, vai falar, mãe, você não casou, porque vai ver fotos de mulheres vestidas de noiva, fala, mãe, você não casou com o papai? Sabe? Entende o que eu tô falando? E aí, o seu coração vai transbordar assim, você vai se arrepiar, você vai ter uma coisa diferente. Você vai sentir, é um chamado de Deus para o sacramento do matrimônio. Assim aconteceu comigo. Quando eu conheci o meu marido, foi dia 14 de agosto de 2004. A gente marca essa data como o início da nossa vida e construção da nossa família já. Não tem assim tanto tempo de namoro, tanto tempo de casado, não. Aí quando chegou 2004, quando chegou em 2006, primeira coisa que eu fiz em 2004 foi, assim, os namorados que eu tive, era 2 anos, namorei 5 anos, era bastante, mas com esse foram meses. Falou, acho que é com esse que vai dar certo, porque namorei tão pouco tempo e ele já veio morar aqui na casa dos meus pais comigo. E até hoje vai fazer 20 anos, dia 14 de agosto, que foi em 2004, nós estamos em 2024, 20 anos com esse mesmo homem, com esse sacramento já. 2013 nós recebemos o sacramento do matrimônio. 4 anos, de 2006 a 2010, para chegar no meu positivo. E aí eu não era casada na igreja, não tinha sacramento. Deus preparou tudo no tempo certo. Quem levou nossas alianças? Gabriel Henrique, ele tinha 2 anos de idade. Foi um horário da manhã, era 11h11, a hora que eu estava entrando no altar. Esse horário eu marquei para minha vida. Então assim,
aquele momento foi crucial. Foi um encontro, tem uma foto assim que emocionalmente eu tô olhando assim para a imagem de Deus ali no trono, e na Santo Antônio, e eu solto uma gargalhada de emoção, porque ele falou dentro do meu ouvido, na minha intimidade. Foi a primeira vez que eu ouvi ali, e eu tava assim, maravilhada com toda aquela realização. E um detalhe, eu falei assim, de repente eu acordei e falei assim, quero casar, e eu fiz meu casamento em 3 meses. Então, só para você entender, você não precisa de um vestido de noiva, você não precisa de um monte de gente. Hoje não tá bom para fazer festa, né? O arroz tá caro, as coisas tá tudo caro. Não tá bom para ficar dando festa pros outros assim. E dentro da missão eu tenho pessoas que deram festa para 600 pessoas. E elas falaram, meu Deus, ela não é mãe ainda. Meu Deus, se eu pudesse, que não sei o quê. Muitos arrependidos, muitas mulheres arrependidas por isso. Então, a gente já tem experiência de pessoas, a gente não precisa ter a mesma experiência, né? Um pouco mais de maturidade sobre isso. O padre fala assim, sabia que para casar, você pode vir aqui, posso pegar um testemunha da rua mesmo que tá passando, e vou lá e dou a bênção pro casal, e acontece o sacramento, e estão casados, assinam os termos de compromisso, tenho testemunha que vocês casaram, e já era. Sabe? Tem gente que fica assim, ai, mas quando eu tiver dinheiro, eu quero alugar aquele vestido de noiva, eu quero ir naquele lugar, eu quero... Claro, é um sonho. É um sonho. Eu casei com um vestido, tomara que caia, mas eu não era nem convertida ainda. E eu falava assim, e o padre falou, ué, não é o vestido que vai fazer, é a noiva. Você casa do jeito que você quiser. Eu não vou colocar uma toalha igual um padre fez, ele falou pra mim desse jeito, em cima aqui de você, pra tampar, ficar as suas fotos, coisa mais horrível. Não vou fazer isso com você, não. Mas as suas atitudes, o que você deixa, a sua essência é o mais importante do que uma roupa que você tá vestindo. Ele foi assim, umas palavras de sabedoria pra mim. E eu casei, com tomara que caia, do jeitinho que eu queria, com sapato vermelho, com o buquê ali de rosas vermelhas, né? Eu queria tulipas, mas não deu certo. E, enfim... Mas assim, não quis ninguém me acompanhando, e até um tio entrar comigo, que também foi o segundo pai, que já morreu, o tio Cadinho, mas na hora eu falei assim, não, eu tenho um pai, ele morreu, mas ele só não tá aqui de corpo e alma presente. Fui lá, fiz essa tatuagem, gente, que eu contei ontem, e aí eu falei, vou fazer a tatuagem com o nome do meu pai e da minha mãe no infinito, vou entrar sozinha, mas no meu coração eu sei que meu pai tá comigo. E assim foi meu casamento, foi a conversão, depois ela vai se dando aos poucos. Assim que a gente casou em 2013, em 1º de junho, nós recebemos esse sacramento, era feriado prolongado da Corpus Christi, né, Corpus Christi. Quando foi, eu nem sabia a importância disso, gente, hoje eu falo, meu Deus, olha, quando eu casei, Deus preparou até esse dia. E aí, 1º de junho, quando foi em agosto, começou o seminário para casais, onde nós somos convidados para ir, né? Mas eu falava, eu não consigo ficar frequentando igreja assim, é um monte de reunião, um monte de coisa, e eu trabalho até 9 horas da noite fazendo unha, e eu tenho que fechar meu salão, que era lá no centro da cidade, e tem que deixar tudo limpo, que parecia uma vitrine, né? Imagina a pessoa passar lá, tá tudo bagunçado, então eu acabava o expediente e ainda limpava o salão, porque era uma vitrine. E eu falava assim, imagina, eu vou sair daqui tarde, não sei o quê. Mas tudo dá seu jeito na vida, gente. A gente só não dá jeito pra morte. Se a gente se organizar, mudar a rotina e focar, a gente consegue. Pra tudo, a gente consegue sim, viu? E aí, contando esse testemunho de quando eu era noiva, eu não cheguei a ser noiva, assim, a gente namorava, né? Ele morou aqui na casa dos meus pais. E a gente foi morar junto, né? Depois a gente alugou uma casinha, depois a gente alugou outra casinha, e aí a gente construiu no fundo da casa da minha mãe. E a gente voltou, estava apertada a construção, a gente foi morar de novo no quarto, guardamos os móveis na casa de uma tia minha, que na época era minha vizinha, tinha espaço, nós guardamos móveis lá, e construímos nossa casa, e entramos na nossa casinha, e assim, tudo no tempo de Deus, né? Assim, tudo no tempo de Deus mesmo. É claro que agora eu almejo, tenho outros sonhos. Quero minha casa no meu terreno, no meu espaço, no meu lugar, né? Porque muitas coisas acontecem. E aí a gente vai criando, adquirindo maturidade, vai crescendo na fé, vai se alinhando, vai vivendo os princípios, vai caminhando com a igreja,
vai sendo igreja na sua casa, vai sendo o cenáculo de amor, a mulher vai sendo referência para os seus filhos, para o esposo, né? E aí o crescimento na fé vai acontecendo. E eu falo que o Papa João Paulo II, ele chama a família de santuário da vida. Eu acho tão lindo, né? Quando ele fala, o santuário da vida é a sua família, e a sua casa é o centro. Mas quem que está no centro da sua vida? Você já colocou prioridade? Jesus como prioridade na sua vida, na sua história? Você já deixou ele ser o senhorio da sua vida? Você pôr o pé e ele pôr o chão de tanto que você confia nele? Então, eu te chamo para poder fazer parte desse movimento de mulheres de fé, de maternidade, de crescimento, de amadurecimento. Pessoas que agregam na sua vida. Você tem que andar. Deus, faz tanto tempo, ó, Deus está falando no meu coração, faz tanto tempo que eu estou querendo tirar minha filha daquele convívio familiar, de que está levando ela para a bebedeira, levando ela para os lugares que eu não quero, do mundo, e ela não me escuta. Será que você consegue trazer essa filha de volta para mim? Será que você consegue? Ela é uma ovelha perdida, eu deixo 99, mas para lá, que já está aqui, eu quero ela, eu vou atrás dela, eu quero ela. Você vai ser essa ponte, Luciana, que vai trazer essa minha ovelha. Você vai ser essa ponte. Eu te dou ordem, Luciana, para que você traga de volta essa ovelha perdida para mim. Que, quem sabe, através da sua história, toca no coração e você traga de volta essa minha filha. Ela é cabeça dura, ela é cabeça oca. Ela estava certinho, vivendo os princípios certinho, cristãos. De repente, ela oscila, né? É uma briga, é uma luta incansável entre a carne e o espírito, o pecado. E essa luta, e ela vai lá e peca de novo, e peca de novo. Eu estou chamando os pecadores. Eu quero os pecadores, eu amo os pecadores, que eu quero transformar esse pecado em adoração. E esse vai ser o testemunho maior de fé da vida deles, e que vai transformar a vida de outras famílias. O Senhor manda dizer isso para você hoje. Louvado seja Deus, me arrepia. Me arrepia, que eu tenho certeza que uma pessoa aqui recebeu essa graça, esse momento. E tem uma pessoa também que você não está aqui, mas você chegou agora, que você pegou esse vídeo, Deus está tocando no meu coração, que também foi para você que pegou esse vídeo aqui, depois que foi compartilhado tudo, que chegou nesse momento para falar isso para você. Tá uma briga constante no seu trabalho, né? Uma disputa de cargo, e você tá exaurida, você tá cansada, esgotada, você tá querendo mudar desse serviço por várias vezes, já tentou e não consegue, porque uns quer ser melhor que o outro, e você não quer participar dessa disputa, porque você não quer pecar, você não quer ficar com raiva, você não quer, mas o inimigo está atormentando sua mente. Não, você tem que ir lá, esse cargo é seu, você tem que disputar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que lutar, e está enchendo sua cabeça, e você está assim, exaurida com essas vozes que você tem ouvido, que você tem obedecido. Deus manda te dizer, acalma o seu coração, entregue na cruz. O seu cargo já está programado, o dia e a hora que eu quero, o lugar, o seu sonho, vai realizar, tenha paciência, é com calma. Você não estudou naquela faculdade à toa, você não fez tantos anos, eu não te dei sabedoria à toa, eu vou te honrar, é chegada a hora, minha filha, é chegada a hora. Acalma seu coração, tranquiliza sua alma. Acalma seu espírito, alimenta seu espírito, ore mais, jejue, tá chegando, falta pouco, tá chegando, tá próspero, tá chegando, é promessa de Deus para você, amém? Louvado seja Deus por essa palavra, e vamos à palavra de Gênesis aqui, do sacrifício de Isaac, que ficou para hoje, né, gente? Gênesis 22 é a palavra, o livro de Gênesis que o Senhor colocou no meu coração para os vossos corações, que eu vou partilhando aos dias, um pouquinho, às 10h10, gente, um anjo nos visitando nesse momento. Ó, sacrifício de Isaac. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe, só voltar um pouquinho, gente.
Quando Deus, Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus, né? E aí Deus, da aliança, lembra da aliança de Abraão com Abimeleque? Eles ficaram amigos, né? Curou aquela terra. Lembra aquelas mulheres que não conseguiam engravidar, porque ele tomou a Sara como mulher, o rei, né? E Abraão, já era Abraão, ele mentia. Não é que ele mentia, a Sara era a irmã dele, meia irmã, ela é meia irmã dele. Então, as pessoas já orientavam ele, ó, você não pode, sua mulher é muito linda, se chegar no lugar, os reis vão tomar sua mulher, e aí, se você falar que você é o esposo, eles vão matar, eles matam sempre o marido das mulheres bonitas. E aí, ele falava que era a irmã dele. E aí o rei falou assim, aí veio um sonho revelador pro rei. E o rei falou assim, como assim? Ela é sua esposa? Mandou chamar, falou, como que ela é sua esposa? Por isso que veio a maldição aqui, nesse lugar, nenhuma mulher mais engravidou enquanto Sara mora aqui. Aí ele falou, eu te abençoo, eu te dou servos, deu pra Sara, servos, dinheiro, assim, né, em produtos, em mercadoria, deu. E eles ficaram, pode montar sua tenda aqui. E aí eles ficaram ali com os filisteus por anos, muitos anos. E aí Abraão abençoou Abimeleque, abençoou, e aquelas mulheres começaram a dar à luz. Olha, era uma palavra de maldição, ou era uma maldição na vida daquelas mulheres que entrou na história, na casa daquele rei, que ele não podia, presta atenção, uma maldição que você está trazendo para sua casa, que está empatando o seu milagre de chegar. Assim como Sara chegou naquela casa, foi uma maldição que entrou naquele reinado. Todas as mulheres, elas não engravidavam mais. Cessou. Ficaram inférteis. Deus praguejou aquele povo, que está na palavra, não sou eu dizendo. E aí, o que acontece? Foi só Deus dá um sonho revelador para ele e fala, ó, devolve, o que tá fazendo? Devolve essa mulher para Abraão, ela é esposa dele. Foi a maldição que entrou na casa dele. Quando ele devolve, abençoa Abraão, pede para ele, pode montar tenda onde você quiser, leva servos, leva isso, leva as ovelhas, leva tudo e abençoa, multiplica os bens dele. Ele também é abençoado por Deus. Aquelas mulheres começam a dar luz e Sara também recebeu, né, o Isaac como filho. E olha só, Deus visitou ela naquela terra, né, na terra dos filisteus. Aos 3 anjos prometeu para Sara, daqui 1 ano eu volto e dará à luz um filho. Sara com 89 anos, engravidou, teve Isaac com 90. E Abraão com 99 teve o filho Isaac com 100 anos. Olha só, a mulher que foi tida por estéril, né? Não era nem infértil, era estéril mesmo, idosa, com os dias nem regular, não tem mais os dias regulados, não tem mais ovulação, e Deus quis dar, e falou e cumpriu. E como ela riu de Deus, porque ela achou, como assim, né? Eu vou ficar... Colocou o nome de Isaac, falou, vai pôr o nome e vai chamar Isaac. Isaac, para quem não sabe aqui, grave bem esse nome. Abraão, Sara, Isaac. Primeiro filho. Porque é a posteridade de Isaac que vai chegar lá nas 12 tribos de Israel, tá? Que nós vamos chegar no filho José. Benjamim e José, que são os principais dessa história, tá? Nós vamos chegar lá. Mas grava esse nome, que começa aqui, ó, com Isaac, tá bom? Então, Isaac, o nome de Isaac significa risos de Deus, porque Sara riu, não acreditou. Mas naquele momento que Deus falou, riu por quê? Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Acaso há alguma coisa impossível para mim? Aí ela ficou séria e falou, não, Senhor. E ela creu, pela primeira vez ela acreditou naquela palavra e teve a certeza e confiou mesmo, porque você tem que crer, esperar e confiar em Deus, que Deus vai fazer a obra. Daqui 1 ano você me conta qual foi a graça que você alcançou. Marca o dia de hoje, ó, dia 23 de maio de 2024. Dia 23 de maio de 2025 você vai me mandar uma mensagem.
falando, graça, um ano se passou e eu tô aqui assim, que eu tava lá naquela live sua e aconteceu isso. Porque eu criei que Deus estava lá com você e que proferiu graças e bênçãos sobre a minha vida. E aqui no sacrifício de Isaac, assim como o holocausto da Santa Giana pela sua filha, depois disso, que aconteceu tudo isso, né? Deus provou a Abraão. Ele queria uma prova de Abraão que ele amava mesmo de verdade Deus. E aí ele disse, Abraão. E Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse, toma teu filho, teu único filho. Ele nem contava Ismael como filho, hein? Toma teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e o Isaque, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Então eles não viram nada, os servos. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros do seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai, meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Tadinho. Deus respondeu-lhe a Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque. Gente, chegou a amarrar o filho dele. E pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca, acho que para imolar o seu filho. Então imagina, ele tá com a faca lá em cima assim, ó. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão! Eis-me aqui. Ele olhou assim para o céu. Não estenda a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres. Olha a providência. Entre os espinhos. E tomando-o, ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou a este lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de o Senhor proverá. Ai, que sonho conhecer esse monte. Pela 2ª vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe, o anjo chamou Abraão, juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos. Todas as nações da terra, repetindo, todas as nações da terra, incluindo nós, desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou a sua residência. Percebe? Percebe que Abraão mudou de novo de lugar? E ali, os filhos de Nacor, depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão, Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Uzo, primogênito, Bu, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Casé de Azul, Feldas e Batuel. Batuel foi o pai de Rebeca.
Estes são 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. São sobrinhos de Abraão. 8 filhos, os sobrinhos de Abraão. O irmão de Abraão, né? Sua concubina, chamada Reuma, teve também filhos. Tabé, Cã, Taás e Maca. Tiveram filhos. Então, assim, as concubinas, né, que eram outras mulheres, só para poder aumentar, povoar a terra, então eles tinham as esposas e as concubinas deles, né? É barriga de aluguel nessa parte aqui. E amanhã amanhã eu vou falar vou encerrar com a morte e sepultura de Sara, tá? Para amanhã eu começar a contar a história de Isaac e Rebeca. É tão linda a história deles, porque o Isaac, né? Não vou contar não, mas é linda a história de Isaac, que vai começar com Rebeca. Morte e sepultura de Sara. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Et, dizendo: sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura para na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Então, lá em Bersabeia, né, que ele mudou, lembra? Os filhos responderam a Abraão: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus do meio de nós. Ele já foi conhecido, né? Foi chegando, gente. Foi chegando, né? As pessoas foram falando de Abraão, as pessoas sabiam do Deus que ele servia, que era o Deus. Eu quero deixar um parênteses aqui. Às vezes eu vejo pessoas fazendo comentários nas redes sociais ou postando alguma coisa e escrevendo Deus com letra minúscula. Deus é tão grande, gente, tão grande, que se eu pudesse quebrar as regras da língua portuguesa, eu ia escrever Deus com todas as letras, vogais e consoantes maiúsculas, de tão grande que ele é. Aí quando eu vejo Deus pequenininho assim, ó, com D minúsculo, eu fico tão assim, chateada. E ao mesmo tempo, agora que eu falar isso pra vocês, vocês vão se lembrar. Você sabe que Deus, com letra minúscula, são os deuses do Egito, de outros deuses da vida, né? Que pessoas pedem para outros deuses. Então, esses deuses estão abaixo bem de Deus, então são escritos com letras minúsculas. Agora, quando falamos de Deus Todo-Poderoso, aí se escreve Deus com letra maiúscula. Então, eu quero dizer para você, é que eu sou escritora, eu quero falar uma coisa para você que você vai guardar no seu coração. O dia que você estiver se referindo a Deus Todo-Poderoso, nos seus comentários, seja onde for, você nunca vai escrevê-lo com letra minúscula. O dia que eu ler um comentário com letra minúscula, eu vou saber que é o Deus do Egito, aqueles deuses, né? Outros deuses do harém, tá bom? Combinado assim? Então, ouve-me, Senhor, uma terra de valor. Pediu para ele uma terra para enterrar Sara, né? Ó, meu Senhor, uma terra no valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim. O que é isto? Sepulta a tua defunta. Porque ele queria dar dinheiro para comprar aquela terra, né? Queria comprar a terra do cemitério lá daquela época, daquele povo. E ele não aceitou, porque ele falou: nossa, eu não quero, não vou aceitar dinheiro nenhum, não. Enterra sua defunta aí. A terra de Efron, situada em Maquipela, de fronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites dessa terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos e de Et, e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Maquipela, defronte de Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontram passaram, pois, dos filhos que Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Então ali, quantos anos? 127 anos Sara morreu.
Então ela morreu primeiro que Abraão. 127 anos. Eu quero fechar aqui, encerrar com essa palavra. Amanhã nós vamos para o capítulo 24, com a história de Rebeca e Isaac, que é linda e maravilhosa, né? Senhor Deus, muito obrigada por essa partilha de hoje, que entrou em vossos corações. Eu acredito e creio que essas pessoas que foram lançadas flechas, para que essas possam refletir e consagrarem ou fazerem novos votos a Ti, Senhor. Às vezes as pessoas aqui precisam fazer novas renúncias a Deus, renunciar a alguma coisa da sua vida, fazer assim como Deus pediu um holocausto, né? Um sacrifício para Abraão, o seu único filho. E você, se Deus te falasse para você hoje, Luciana, você me entrega o Gabriel? Vai ser difícil, hein? E eu matar Gabriel, sim, conforme o Abraão foi lá, né, no holocausto, preparou tudo, amarrou o filho dele. Tô falando na cena aqui que eu acabei de ler, tá, gente? E aí, gente, é muito difícil, né? Aí ele vai testar a nossa fé até quando? Eu me lembro, gente, que quando eu li essa passagem pela primeira vez e ouvi uma pregação muito forte, que eu fui tocada. E eu falei assim, gente, Abraão fez isso, e eu vou fazer o quê por Jesus? Eu tô me convertendo agora, e eu quero que Jesus reconheça a minha conversão, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero chamar a atenção dele, né? Porque a gente quer chamar a atenção de Deus, porque a gente tá no caminho dele. Será que ele tá me vendo? Será que ele tá me ouvindo? Será que ele tá me acompanhando que eu tô fazendo isso, aquilo? Mas não é assim por mérito, mas quando a gente tá ainda aprendendo e amadurecendo na fé, a gente fica assim meio bobo, né? Será que Deus tá me notando? Lá atrás eu era assim, né? Hoje eu faço pra honra e glória do Senhor tudo que eu faço e sem mérito de ninguém. Eu tô nem aí, tô aqui dando minha cara nas lives. Agora, nesse momento, tem 3 pessoas e não tem problema nenhum, tá tudo bem, porque depois o Instagram ele mostra quantas pessoas visualizaram. E assim, não quero saber quem tá vendo. Eu quero saber que vai chegar, 3 pessoas, tá ótimo, eu mais 3. Então, onde 1 ou 2 estiverem em meu nome, lá estarei. Amém, estamos aqui. E o Senhor tá nos ouvindo, tá ouvindo sua oração, tá alcançando, você também que passou por aqui. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer por ti? Pensei comigo. Aí eu falei assim, uma coisa que eu amo muito. Claro, né, que não ia ser meus filhos naquele momento de conversão. Mas eu falei assim, gente, eu não tinha nenhum vício de cigarro, de bebida alcoólica para poder entregar, né? Meu marido fez 1 ano que ele parou de fumar. Foi ele, sentiu no coração. Mas eu falei assim, gente, e foi na Semana Santa que ele fez. Eu falei, gente, o que eu posso oferecer para Deus? Já sei. Eu tenho um vício sim, eu tenho um vício. E ele é muito grande esse vício, eu não posso continuar com ele não. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu vou conseguir. Eu tinha abstinência quando eu não tomava Coca-Cola de garrafa. Então eu era viciada sim na Coca-Cola. E aí eu falava, meu Deus, a Coca-Cola. Olha, aí eu comecei a ver os malefícios dela. Ainda, gente, eu lembrei do Jorjão, do Cairós lá, do Jorjão Azevedo, o tio da Tainara Azevedo, aquela que prega pros jovens. Ele fala assim, quem inventou a Coca-Cola foi Deus. O diabo não tinha cabeça, sabedoria para inventar um trem bom daquele não. Coca-Cola é de Deus, ele falava. O diabo não tem sabedoria para inventar um trem bom daquele não. Gente, e aí eu sinto o cheiro assim, da tampinha, sabe? Eu falo, olha, Jesus, que eu fiz pelo Senhor. Então, desde 2019, não, 17, 2017, 18, acho que foi 18, 19, 21, 22, 23, 6 anos, gente, sem tomar Coca-Cola. E aí eu não tomo refrigerante nenhum, né? Porque já aproveitei, já agregou tudo ali. Uma coisa que eu tomo, assim, pode... Eu falo, mas isso é refrigerante. Água com gás e limão, né? Água com gás e limão. Tá bom, mas não é a Coca-Cola.
Eu fiz renúncia da minha vida. Porque o povo, quando eu ia no churrasco, levava minhas Coca-Cola. E aí o povo levava aqueles tutuba, aqueles outros, e corria na minha Coca. A Coca é o que trouxe, hein? Não vai beber da minha Coca, não. Era bem egoísta, porque hoje quanto que tá uma Coca? Nem sei, uns 12 reais gelada num bar, né? Subiu bastante, ainda bem, né? Que eu me livrei desse vício. Mas eu gostava mesmo da garrafa, da geladinha. E aí eu trocava a Coca com água, por água, né? Trocava pela água. E aí, gente, olha só. Então, assim, foi a primeira coisa que eu ofereci para Deus, né? Em holocausto, renunciei da minha vida o refrigerante. E graças a Deus, tomo água e suco, né? Graças a Deus, eu não tenho vontade, eu sinto cheiro, não tenho. E minha tia fala, eu tenho uma tia também que ela é muito cocólatra, a gente era de copo, né? E ela pegava assim, do meu copo, falava, dá um golinho aqui pra tia. E muito cocólatra até hoje. Ela falava, oh meu Deus, como você conseguiu fazer uma proeza dessa? A tia não consegue, a tia não consegue. Ah, isso não pede isso pra mim não, que eu não tenho coragem. Eu falei, ai tia. Mas no momento que eu me vi, né, era a única coisa que eu podia oferecer pra Deus. E meus filhos falam assim pra mim, oh Jesus, meus filhos falam, mãe, um dia eu coloquei um copo de coca no meu copo, né? E aí meus filhos ficaram tudo olhando assim pra mim, olhou pro meu marido na mesa, olhou assim pra mim. Aí o Gabriel levantou, tomou assim o meu copo e falou, não mãe, você fez uma promessa pra Jesus. E eu falei, quem vai, eu tô servindo vocês, quem vai ficar com esse copo de coca não é pra mim não, eu não vou voltar atrás. Uma promessa é dívida, e quando a gente promete algo pra Deus, a gente tem que cumprir. Aí ali começou o sermão das montanhas, né? Ai, gente, e assim eu tenho ensinado meus filhos através desse gesto, né, que eles viram, e eles adoram, né, eles falam, minha mãe não bebe coca, ela ofereceu para Jesus. Eu deixo isso bem claro, né, porque eles vão aprendendo, né, uma catequese dentro da nossa família, assim, que eles já sabem que a gente tem que oferecer alguma coisa para Deus. Eu falo para eles, Deus faz tanto por nós, olha onde que nós estamos, olha o que aconteceu com a nossa vida, olha o nosso bebê arco-íris, olha o João aí correndo, a mamãe perdeu as meninas, mas em 9 dias deu o João. Vocês viram a mão de Deus acontecer tudo de novo, e a mamãe grávida de novo, vocês pararam de chorar, e começou a alegria dentro de casa, e Deus é tão maravilhoso, e nós não vamos fazer nada por Jesus? E eles sabem, né, gente? Então é isso. Tem gente chegando agora, mas eu vou ter que sair, infelizmente. Mas felizmente que eu tenho as coisas aqui também para cuidar. Deus abençoe. Amanhã é sexta-feira. Eu pretendo estar aqui mais cedo amanhã, se Deus quiser, tá? Eu vou ver se eu consigo pontualmente às 8h15, mais ou menos, porque amanhã eu tenho umas outras obrigações também na minha rotina, e então eu preciso estar um pouco mais cedo aqui. Provavelmente, como domingo eu não vou estar presente aqui, eu vou fazer talvez eu faça umas gravações ao vivo lá no espaço que eu esteja, mas a novena eu vou deixar gravada e vou postar depois a novena gravada, tá bom? Só um pedacinho da novena, vai dar uns 7 minutos mais ou menos, eu não vou deixar vocês aí nas mãos. E provavelmente, não tenho a certeza, mas eu acredito que no sábado eu deva deixar gravado também só um pedacinho da novena, talvez eu já grave o sábado e domingo, né? Amanhã vou ter que gravar tudo isso, pra deixar prontinho. Por quê? A não ser que alguém topa entrar comigo 3 horas da manhã no sábado. Vamos ver. Não sei. E aí, gente, eu já deixo gravado e deixo certinho, porque as crianças, né, vão estar tudo em casa, aí fica a gritaria, fica as coisas e é difícil, né, controlar. E o João precisa de mim também, e é um dia que ele não vai pra creche, eu cuido dele, então eu quero dar atenção pra ele também. Então assim, a gente vai se dividindo aí, né? E termina na semana que vem, depois de domingo. Então hoje é o quarto, sexta, quinto, sábado, sexto, domingo, 7º dia, o dia da perfeição, domingo, dia do Senhor. Depois nós vamos ter só a segunda e a terça aí de encerramento, que vai ser muito bom. Então vem comigo ao vivo, né, amanhã, depois segunda e terça. Vai ser muito bom estar ao vivo com vocês. E já que você entrou agora, Dona Cássia, ontem você cantou maravilhosamente
as músicas oferecidas a Santa Rita de Cássia. E eu fiquei perguntando assim, gente, o padre falou a Cássia, só deu as boas-vindas para ela, que ela estava aqui servindo aqui na Nossa Senhora de Fátima ontem, e ela é de todos, né? E ela, essa voz maravilhosa que cantou no meu casamento, ela entrou aqui agora. Gente, que essa mulher cantando? E eu chorei, porque eu não aguento, né? Eu chorei muito. Eu não tinha uma rosa ontem, também não ganhei nenhuma rosa, acredita? Tinha gente com 30 rosas na mão, eu falei, oh meu Deus, faz uma doação pra mim, que eu cheguei eu falo assim, não estava programado pra eu ir nessa Santa Missa ontem. Eu fui na reunião dos pais, lá no Champanhar do meu filho Gabriel, e na volta eu passei, eu vi aquele monte de carro, eu sabia que tinha. A Fabiana mandou mensagem, Lu, hoje missa 7h30 de Santa Rita lá na Fátima. Eu já sabia que eu vi nos stories do coisa, mas não, tem hora que a gente não lembra, mas eu vi aquele monte de carro, eu falei assim, acho que vai dar tempo de ir na missa. Consegui uma vagona, o Espírito Santo ele arrasa, né? Cheguei 5 minutos atrasada, estacionei, falei, depois eu me viro com meu marido, que eu não falei que onde eu ia passar depois lá que eu fui na reunião, né? Então, deixa eu tirar uma foto. Que eu tô encerrando essa live. Quem que mandou mensagem aqui? A Cássia. Ô, Cássia, você chama a Cássia por causa de Santa Rita de Cássia? Obrigada, linda. Onde Deus mandar eu vou. Fiquei muito feliz com o convite do Padre Afonso. Ele fez uma homenagem para você lá ontem, né? Que lindo. Toda honra e toda glória sejam dadas para Deus, Pai Todo-Poderoso. Cássia, nós estamos na novena de Santa Giana, né? Ao vivo, todos os dias. Desde novembro eu voltei aqui só agora fazer a novena ao vivo. E hoje é o 4º dia, hoje nós oramos, intensificamos nossas orações para os noivos, né? Os casais. Gente, e eu falei de casamento e a Cássia, tem muitos casais aqui, Cássia, que é de legitimação, que vão ouvir essa pregação também, de legitimação, que eu tô convidando eles, que eu também, né? Já morava junto, depois fui receber esse sacramento e você foi escolhida aí por Deus, né? Pra tá cantando com alegria, como sempre serviu a Deus com essa voz linda, maravilhosa, nesse casamento, né? Nesse casamento. E ainda com desafio, gente, ela cantou uma música evangélica, né, Cássia? E eu falei, eu quero essa música. Eu não era nem convertida, daí vocês tiram, né? Cássia, você vai ter que cantar essa música, porque minha prima me deu essa música, me deu várias músicas, mas eu gostei dessa e você vai aprender, eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? E assim, aquela música que fala um pedacinho assim, ontem namorada noiva, agora sua mulher. Bruna Carla, né, que canta essa música, esse louvor aí. Maravilhosa a letra também, né? Ela também é uma cantora gospel. Mas, gente, eu não faço divergência, não, mas é muita coisa, né? Muita doutrina, muito certinho, a gente tem que seguir a risca, mas eu não consigo, assim, tudo muito... Tem coisa que não dá, né? Porque é letra de música, não é um funk, né? É uma letra, tem uma história por detrás daquela letra, tem uma melodia, tem um Espírito Santo, então é difícil falar, né? Que eu não vou ouvir essa música porque ela é... Imagina. A Cássia tá pedindo solicitação e eu acho que eu vou aceitar para encerrar essa novena. Aqui, hein? Gente, o dia ela contou a história do filho dela, que mudou de nome de última hora. São Lucas. Alguma coisa, né, Cássia? E ela tem um... Dia. Bom dia! Entrei agora e vi seu rostinho aqui. Falei, deixa eu ver o que a Lu tá aprontando. Coisa de Deus eu sabia que já era, né? Uhum. E eu falei, deixa eu ver o que ela tá falando e mandar um oi para ela. Mas, como você disse aí, realmente, todas as missas, né, são todas muito importantes, né? Desde que tem o nosso Deus tá ali vivo, né, presente na nossa vida. Mas a devoção que as pessoas têm à Santa Rita de Cássia é algo assim, não tem explicação, né? A gente sente Cássia, demais, né? As pessoas ali, no momento, muitas pessoas me mandaram mensagem e eu fico assim muito feliz e aí a gente fica mais fervorosa em devoção a Santa Rita
de pessoas que ontem mesmo ali receberam grandes graças, né? Então, é muito bonito. Os santos, eles servem, sim, de exemplo para nós, né? Eram pessoas como nós, pecadores, né? Mas, como o Padre Afonso disse, todos são chamados à santidade, Todos. né? Todos nós, né? Não é mérito só, é mérito de todos, né? E Somos. lembrando que as pessoas não entendem que se torna santo depois que morre, beatificado, depois canonizado, aí se torna santo de verdade, depois de milagres, né? Sim, sim, sim. E, pô, eu já sou taxada de santa agora, né? Porque quando alguém briga comigo e fala santa, santa, né? As pessoas da família, né? Já gostam de O taxar pessoal fala, e aí já ontem, vai avisar, ontem, santo, depois que Lu, morre. ontem, quando estava chegando na missa, aí as pessoas falavam assim, nossa, a Rita de Cássia chegou, né? Eu falei, não, nem Santa e nem Rita, né? É só Cássia, porque realmente minha mãe colocou meu nome por causa de Santa Rita de Cássia, que também ela é muito devota, né? Então, E eu tivemos aí fiquei também. pensando na hora da missa ontem. Eu falei, gente, a Ó, Cássia tem Cássia para tem, Santa Rita. não tem Rita e falta muito para ser santa ainda. Tô de caminhos lentos. Mas a gente vai tentando pedindo a Deus, né, que a cada dia a gente consiga ser melhor que ontem, né? E assim a gente vai caminhando, né? E Lu, que Deus abençoe grandemente a sua missão, né? Nós cantamos uma canção de Santa Rita, depois eu vou mandar no seu particular para você. Ontem uma canção muito especial. Gostaria até de fazer um testemunho ontem na missa, mas fica muito prolongado. Mas é uma canção inédita, a música de final que nós cantamos ontem, tá? O É padre uma canção. voltou, né? Você viu que É ele uma falou, vamos ficar? Isso. Ele também não sabia, ele É. ficou sabendo depois que terminou a missa. Mas é uma canção que foi feita com uma amiga minha, mas eu nem conheço ela pessoalmente, conheço ela por uma outra amiga consagrada, e ela tem um dom maravilhoso que é de compor. Ela já compôs música para Santa Terezinha, só que ela não canta, ela me passa as letras, aí eu coloco a melodia, Me e a arrepia, canção, sabe? Me e a canção arrepia. e a canção que ela fez de Santa Rita de Cássia, ontem eu pude realmente comprovar que foi algo assim divino, porque até a homilia do Padre Afonso ontem citava algumas frases, algumas coisas da canção. Então, Gente, nada por acaso, né? tudo bem. Então, ela fez essa canção, ela ficou muito feliz que eu até gravei e mandei para ela, né, a canção. Falei, Rosana, ela chama, ela é de Marília, e ela é da comunidade de Santa Rita de Cássia, né? Onde está, acho que o padre Marco Cesário. Nossa, Então, gente, são leigos assim que pessoas tão humildes, mas que Deus tem usado de uma forma assim esplendorosa a cada um de nós que somos instrumentos na mão de Deus. Então, tudo que a gente faz, sempre falo assim, por mais que a gente, as pessoas nos cumprimentam daquilo que nós fazemos, eu falo que o mérito sempre é de Deus, de Deus. né? Deus é bom. Sempre quando alguém fala assim, Deus é bom, né? É mérito dele. Somos apenas instrumentos na mão dele. Assim como você, como eu, como tantas outras pessoas, amigos nossos, que a gente sabe que também canta, que também prega e faz caridades e tantas pessoas, né? Então, Deus tem usado de uma forma maravilhosa cada um de nós. Sim. Amém? Amém. O Cássia, e ontem, quando aquele momento que eu me arrepiava muito, que você colocou a Assembleia numa dinâmica na hora de cantar agora, só. Isso é coisa de Cássia, Fê. Isso aí. Gente do céu! Aqui é tudo Espírito Isso, Santo que vai mas, tocando na hora, né? mas tem que ter fervor, né? O Espírito Santo, eu falo, gente, se você numa missa Santa Rita, você não erguer as suas rosas, aquilo quando você olha, parece um jardim, é muito lindo, né? É lindo. Então, assim, Olha. eu falo assim que a gente está passando, né, por tantas tristezas, né? Por tantas coisas assim que a gente está vendo. Então, assim, eu acho que a missa ali no momento da gente louvar Deus, né? A gente louvar Deus em todos os momentos, nos bons, nos ruins. Então, a missa ali tem que ser uma forma da gente alegrar o nosso coração e voltar que a nossa esperança realmente está em Deus, né? Então, assim, realmente muito bonito. Foi bonito mesmo. Deus usou muito. Você viu o quadro da Amanda? O quadro que ela faz assim, quem sou eu? Ontem eu postei de Santa Rita.
Não, eu não vi. Tá no meu, aqui no Instagram. Que coisa mais linda. Ela faz o Quem Sou Eu tão lindo, né? A Esse Amanda, eu não vi, mas depois eu vou lá ver, Lu. tá. Mas, ó, fico muito feliz, tá? Continua com a sua missão aí, tá? Com as mães, né, que estão aí querendo engravidar, ter os seus filhinhos, né? Talvez até aqueles meses que, de repente, gerar não consegue, mas adotar uma criança também, né? De coração, não é só gerar do útero, mas gerar no coração, né? Então, que todas as mães que queiram engravidar, peça aí, né, a Santa Giana, né? E a tantos outros santos, né? Que Ô, a gente Cássia, precisa pedir intercessão. você é um sinal de Santa Rita. Eu vou te falar o porquê. A hora que você entrou aqui, começou a chegar uma notificação que eu esqueci de desativar do WhatsApp. É uma Ah, mamãe que tá grávida. Foi o último ah, positivo que eu postei. Ela veio no encontro que nós fizemos de Santa Giana. Ela viajou, veio e ela teve positivo dela depois do encontro, toda feliz. Aí a que médica falou assim para ela, ó, você vai ter que fazer ultrassom, tô desconfiada de uma gravidez molar, tal, e vai ter que fazer. E eu falava assim, em nome de Jesus, não absorve essas mensagens. É o inimigo tentando, né, também, de outra forma. E ela falou, ai, vou fazer ultrassom, tô com medo, tô com medo. E eu na novena aqui pra ela. Acabou de mandar mensagem na hora que você chegou. Lu, acabamos de fazer ultrassom. Tem um bebê de 7 semanas aqui, o coração batendo fervoroso. Oh, meu Deus. Ô, Glória a glória! Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Que Deus Ai, que que veio alegria que eu fico, meu com Deus. amor, já tem um grande amor, né? Desde a gestação, que vem aí dando muito mais amor nessa família, né? Olha, Que venha 7 para semanas. que venha para ter santidade de vida nesse mundo que a gente vive, que seja sal e luz nessa terra, que a gente está precisando, né? De uma nova geração que venha falar de Cristo, porque a gente sabe que nós estamos vivendo em momentos, Lu, que está sendo difícil até a gente evangelizar, né? Não está sendo tão fácil assim, não. Muitos creem, mas muitos também não creem, né? Então, assim, é uma luta, é uma batalha, né? Mas vamos continuar perseverantes até o fim, né? E que essa mamãe tenha muita alegria, esse papai, nesse lar, nesse novo lar. Que Santa Rita de Cássia, né? Abençoe, proteja, guarde essa gravidez, Santa Giana, né? São Pio, tá bom? Amém? Amém. Olha, e assim, como você faz a sua missão maravilhosa, e quando nós fazemos o bem, sabe o que fica? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E é isso. É muito fácil. Meu Deus, que coisa mais linda. Santa Rita, primeira novena de Santa Rita que eu fiz na minha vida, a Sandra Rigato falou, Lu, tô com uma novena aqui, eu tenho que passar para 7 pessoas. Você não quer fazer? É de Santa Rita, era pandemia, eu tinha acabado de perder as gêmeas. Falei, tá bom, vou fazer. O João Miguel veio na novena de Santa Rita, no meio da novena de Santa Rita. Olha só, olha só. E de Santa Giana, né? Que ela é a patrona da missão. Mas, gente, Olha. tem um dedinho de Santa Rita ali? Tem. Sim. A gente fala assim, o milagre, a gente sabe que é Jesus que faz, Jesus, né? Mas a gente pede a intercessão dos santos, porque eles são exemplo, né, de pessoas que seguem o caminho de Deus, né? Então a gente também tem que trilhar esse caminho, a gente pede a intercessão deles para que dê uma mãozinha pra gente lá no céu, assim como a gente pede muito a Nossa Senhora, né? Então que a gente continue, né, fervorosos, que não desanimemos, às vezes o desânimo vem, mas que não desanimemos, né? Para que tenhamos aí muita força, muita fé e muita oração e muito joelho no chão, porque as coisas não estão fáceis. Se com Deus é difícil, imagina sem Ele. sem ele. O que eu me lembro também, na pandemia, eu conversando com você, que eu confundi a imagem de Santa Terezinha do Menino Jesus com Santa Rita. Você lembra? E você falou assim, Lu, olha, essa daí é Santa Rita, eu conheço muito bem. É um quadro que eu tenho, que eu ganhei da minha avó, que tem um relógio. Sim. E, gente, até isso, olha o sinal que eu tenho aqui, né? E era de Santa Rita. E eu achava que era de Santa Terezinha. E você falou, não, Lu. Eu tava assim, caminhando, aprendendo um pouco mais sobre os santos. E a Cássia
É a luz da minha... Mas não importa, as duas são mulheres de Deus. Ó, vou tirar um print com você. Ah, meu Deus. Do céu. Oi. Cássio do céu, desliguei Não. o celular. Lu, Foi. ó, muito obrigada pela participação repentina aqui, tá? Mas só passando para desejar um feliz dia para todos, né? Na paz de Deus. Amém. E que continuemos Você fazendo o também. bem. Amém? Tá? Amém. Também vou E amor. finalizando aqui. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, fica com Beijo. Deus. Deus abençoe a todos. Vou encerrando também por aqui. Beijo. Amém. Obrigada, Cássio. Amém. Tchau, tchau. Tchau.